O resultado final do jogo, ele é uma mentira em vários sentidos, tá? Ele é uma mentira para o São Paulo, porque o São Paulo não jogou, não apresentou em nenhum momento nos dois jogos uma condição igual de futebol do Botafogo. Foi muito desconfortável para mim, como São Paulino, o dia inteiro de ontem e o jogo de ontem, porque o São Paulo entra no Morumbi, sim, numa noite de Copa, mas entra não como o time a ser batido, para falar a verdade. O Botafogo era o time a ser batido e a gente sabia disso. Galera, ninguém tá vendo o Botafogo jogar em 2024 porque não é possível. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo aqui no canal Notícias do Fogão. Cara, eu não vou botar aqui agora nenhum troca de passes, nenhuma seleção Sport TV, essas coisas, porque já tá infestado disso pela internet afora aí hoje. E eu acho mais legal trazer aqui um pouquinho também dos jornalistas ou ex-jornalistas da grande mídia que hoje fazem parte da internet. E, pô, eu gosto muito dos caras, dão uma opinião muito foda. E tem até alguns São Paulinos que não são muito clubistas e passam aí um feedback legal da visão deles do confronto, da visão deles do Botafogo também. Sair um pouco dessa bolha botafoguense e analisar o que o Thiago Leifert, Rica Perrone, entendeu? Outros caras aí que eu gosto muito da mídia estão falando sobre o Fogão. Então, quer assistir o conteúdo? Assista, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Não é clichê, tá? Curta mesmo, porque curtir ajuda o alcance do vídeo a aumentar. Comente, porque isso também ajuda, assim como curtir. Compartilhe, porque muita gente não conhece o canal. Se compartilhar o conteúdo daqui com algum amigo seu que não conhece, às vezes ele passa a virar um inscrito nosso também. Um inscrito, parte da nossa família, Notícias do Fogão. Se inscreva e ative o sininho para você receber avisos quando tiver aí um dos 3, 4 conteúdos diários que a gente toca aqui no nosso canal. Então, depois desse sermão, bora pro vídeo. Eu já vou chamar meus companheiros para a gente falar de Galo e Fluminense e depois falar de São Paulo e Botafogo. Mas antes eu gostaria de fazer um desabafo como torcedor do Tricolor, para tirar essa parte clubista da live, se vocês me permitem. Eu que sou acusado de não ser torcedor do São Paulo o suficiente, né? Tem algumas pessoas que receberam o mandado de Deus e elas que determinam quem pode ou não torcer e o jeito que você deve torcer. Então essas pessoas não me deram o mandado de torcedor de São Paulo, mas eu sou há bastante tempo, inclusive muito antes de aparecer Caleri na nossa vida, muito antes de aparecer o Rafael, o Zubeldia, o Rafinha, o Lucas, eu já estava no estádio torcendo, sendo campeão e também perdendo, como a gente perdeu para o Inter aquela vez, ganhando do Atlético Paranaense, News Old Boys, depois perdendo para o Vélez Sarsfield, humilhando a Universidade Católica do Chile, mas eu estava lá, tá? União Espanhola numa quarta-feira à tarde com 120 mil pessoas derrubando o muro e o portão. Então assim, deixa eu falar um pouco do time de coração do Laifinho. Fora o primeiro tempo daquele jogo da semana passada, o confronto para mim estava aberto. Eu acho que para vocês também. Acho que para a torcida do Botafogo vocês assumem também que o confronto estava aberto, né? Jogo de Copa. Mesmo o Botafogo sendo disparado hoje o melhor time do país. O Botafogo é um timaço. O Botafogo gastou 320 milhões de reais, mas mais importante do que isso, gastou bem. Contratou muito bem, se reforçou absurdamente bem. E desde o ano passado, o time do Botafogo é forte no sentido literal. Os jogadores são muito grandes, muito fortes, muito rápidos. Parece um time da NFL jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. É dificílimo jogar contra o Botafogo. Tem tudo, como eu já falei para vocês, tem um repertório imenso. Então o Botafogo é sim o melhor time do país. Foi muito desconfortável para mim, como São Paulino, o dia inteiro de ontem e o jogo de ontem, porque o São Paulo entra no Morumbi, sim, numa noite de Copa, mas entra não como o time a ser batido, para falar a verdade. O Botafogo era o time a ser batido, e a gente sabia disso. A gente sabia que num contra-ataque o Botafogo com o Luiz Henrique podia acabar com o jogo a qualquer momento. Entrar no Morumbi, no mata-mata de Libertadores, não sendo o time favorito, porque eu não sentia isso, honestamente, é desconfortável para mim como São Paulino, porque é raro. Eu não me lembro, aliás, disso ter acontecido. Eu não sei vocês, chat, mas eu não me lembro dessa sensação de ver o São Paulo não ser o time a ser batido na noite, jogando no Morumbi, no mata-mata de Libertadores. A torcida tentou emplacar a narrativa, né, que a Libertadores é do São Paulo. Eu até brinco com isso também, eu falo que o Tele Santana fundou a Libertadores, que o São Paulo fundou, o Rica Perrone brinca também, que a gente fundou a Libertadores, que a gente é dono da Libertadores, mas a real é que a gente não ganha a Libertadores há 2 décadas. 2 décadas. Vai fazer 20 anos que a gente não ganha a Libertadores. A gente conheceu a Libertadores lá atrás. Essa narrativa
não colou. Quantos títulos de Libertadores a gente tinha no campo ontem, jogando, assim, caras que levantaram a taça da Libertadores? Eu não parei para olhar, mas eu acho que nenhum. Quantos jogadores ali chegaram numa final de Libertadores dos dois lados no jogo de ontem? Então, no jogo de mata-mata normal. Sim, nós ganhamos, mas faz 20 anos. O Botafogo também não chega numa semifinal há 50 anos. Sim, 50 anos e nós 20. É bastante tempo, dos dois jeitos. Tem muitos torcedores que nem nascidos eram. Eu não sei, mas devia ser pouco, né? Dos 40 caras que tinha ali, quem chegou numa final de Libertadores ou levantou a Libertadores? Nem sei, mas poucos, né? Então, para o São Paulino, foi um choque de realidade ontem. Eu acho que se a gente quiser sentir, realmente, se sentir sócio e proprietário da Libertadores, a gente tem que começar a jogar Libertadores todo ano, que fazia tempo que a gente não jogava, e começar a chegar um pouquinho mais longe. O Caleri disse que a responsabilidade da eliminação é dele. Eu concordo com a opinião dele, eu acho que ele está correto. Eu acho que ele, num jogo de Copa desses, ele, como 9 do São Paulo e artilheiro do time na Libertadores, historicamente falando, ele não poderia ter perdido aquele gol no primeiro jogo, ele não poderia ter perdido aquele gol ontem do lado da trave e ele não poderia ter perdido o pênalti. Foi o primeiro a bater. O gol que ele fez, bonito, colocou a gente de volta na partida, ótimo. Mas o Luiz Gustavo errou. E aí, cara, quem erra menos leva. Então o Luiz Gustavo errou aquele domínio. O Rafael errou naquele lance. O Lucas errou, o juiz errou o pênalti, que até agora eu não entendi o que ele marcou, mas marcou o pênalti. Aí o Lucas erra o pênalti. Aí depois o Caleri erra em cima da linha, depois o Caleri erra o pênalti. E cara, Copa, quem erra menos vai levar, pô. E eu não sei quem inventou falar que pênalti é loteria, porque eu discordo, eu não acho que o pênalti seja loteria. O pênalti não é isso. O pênalti o pênalti, você pega o jogo de futebol, você tira a gordura, o músculo e o osso e fica só o filezinho. O pênalti é isso. O pênalti te dá uma chance clara e óbvia de gol, uma bolinha parada, você sozinho, sem marcação, na frente do goleiro. Então, ó, o jogo fala assim, a regra fala assim, toma aqui, ó, 5 chances de gol óbvias para você e 5 chances para o seu adversário. Quem acertar mais, ganha. E a gente foi incapaz de acertar mais do que eles. E o Botafogo é um time melhor do que o São Paulo. E passou, merecidamente. Pênalti é essa condensação. O Botafogo fez mais gols. Parabéns ao Botafogo. Daqui a pouco a gente fala mais em detalhes desse jogo. Mas fica o alerta, acho que para o torcedor são paulino. Faz muito tempo que a gente conhece a Libertadores, a gente precisa ter mais intimidade com ela de novo. Tá bom? Eu já fiz um desabafo sobre o jogo de ontem, que o que fica na minha cabeça são os erros que o São Paulo cometeu. Foram muitos erros. Muitos, assim. E agora, ouvindo o Frossar falar, eu lembrei que o Lucas também já tinha errado na Copa do Brasil. A gente também perdeu, igualzinho o gol do Caleri ontem na trave, o Lucas também perdeu um gol praticamente em cima da linha na Copa do Brasil. Então, não é coincidência. A gente tem uma coisa sistêmica agora com Copa nesse ano, que foi errar demais, cara. Num jogo de Copa que você não pode. Você tem que contar com a sorte, mas você tem que ajudar a sorte às vezes também. Eu fiquei muito agoniado várias vezes no primeiro tempo ontem, porque a gente não consegue achar o Botafogo. O Botafogo vai trocando passe com muito espaço. Eles, a transição, que como vocês falam, quer dizer, recuperou a bola, foi armar o ataque deles, é muito boa, muito. E o São Paulo ficou perdidaço, assim como no primeiro tempo. Não ter melhorado nada, né, daquele primeiro tempo para esse, tudo bem, a gente foi menos amassado porque a gente estava em casa. Mas a gente não acha. Eles entram na área o tempo inteiro, é o Alan Franco tomando bolada. Aliás, Alan Franco, obrigado por tudo. Se não fosse o Alan Franco, era 8-0 no agregado. O que ele tomou de bolado, o Alan Franco, ele estava morto no final do jogo ontem. Caio Castilho, parabéns. Aliás, Castilho Caio. Parabéns pela... Agora já corrigiram. Fui eu. Eu que corrijo. Parabéns pela classificação. E esse time da NFL que vocês montaram aí é muito bom. Obrigado, Thiagão, mas isso é uma característica que desde que o Luiz Castro assumiu e o Botafogo começou esse plano, é a característica principal, ter um time, entre muitas aspas, de operários, né, de jogadores incansáveis, jogadores fortes. Sério, jogadores fiquei com ódio físicos. desse Igor Jesus, cara. Puta cara chato, man. Nossa senhora, Cara, como ele dá trabalho, ele tá em todo lugar. A câmera mostra ele tá lá, marcando, ele não cansa. Falei, o que deram pra esse assim, menino tomar no vestiário? É impossível de comparar com quem eu vou citar agora, mas eu digo de semelhança de jogo, pelo amor de Deus, os jogadores são incomparáveis. Atenção, chat, peraí, pera o corte. Chat, prepara o teclado aí, porque vem bomba, hein? Vem aqui pra cancelar, hein? Vai.
O chat não deve gostar desse jogador que eu vou falar, mas eu adoro também. Mas enfim, ele me lembra muito o Gabriel Jesus em termos de movimentação, cara. Ah, não foi tão Ele bom, desce tá pra bom. esquerda, ele desce pra direita. Eles vão xingar os dois, provavelmente, e me xingar, mas tá suave. Desce pra direita, pra esquerda, no meio, ele desce pra criar jogo. Cara, não à toa ele tá na pré-lista do Dorival. Assim, não tem grife de fato. É um jogador que muitas vezes passa em branco, mas a torcida não se incomoda, porque ele faz tanto pelo time, Ele faz ajuda muito tanto mesmo. que você não vai falar, pô, ele não fez gol. Beleza, ele não fez gol, mas o passe pro Savarino cruzar, quem deu foi ele. Todas as jogadas do primeiro tempo do Botafogo, jogadas perigosas, o passe que inicia a jogada, que abre um espaço, é do Igor Jesus. Então, assim, de fato, seria o ideal ele marcar mais gols, o que eu acho também que ele não tem um número aquém, mas ele faz muito, cara. Ele faz muito. E eu queria destacar aqui também os jogadores do trabalho silencioso, né? O Gregory é um absurdo. Mas não foi tão O silencioso Gregory- não, tá? O Luiz Roberto deu bastante crédito. Deu bastante crédito pra ele ontem. O nome dele foi bem falado ontem. O Gregory e, pra mim, o que foi o melhor jogador do jogo saiu muito cedo, mas o Barbosa tava, cara, engolindo o Caleri, Tava engolindo mesmo. todo mundo. O Barbosa, ele foi muito criticado no começo por ser muito afobado. Acho que o Arthur Jorge conseguiu ensinar muita coisa pra ele. E do lado do Bastos também, um jogador que, pô, Jogou bem o ontem. Wilsinho sabe bem. O Bastos, cara, assim, O, o que eu falava o Bastos até é o zagueiro. O Bastos é o zagueiro menor. O 4, O acho. angolano. Que o é 15, esse? 15, O Bastos o Bastos foi gigante ontem. Jogou demais. Não, Gigante. eu falava com o Thiago, assim, eu entendo a galera falar, pô, o Luiz Henrique é o melhor do Botafogo, o Almada, que no final das contas é quem faz o gol e tal. Pra mim, o melhor jogador do Botafogo é o Bastos, cara. É inacreditável a temporada dele. Tranquilamente, o melhor zagueiro do Brasil, mas assim, tranquilamente. E ele tem cara, o quê? 33, 34 anos, né? Mais um achado brilhante dos scouts do John Textor. E mais um de graça, é importante falar isso, porque as pessoas falam muito de Luiz Henrique e Almada, que, claro, custaram muito, mas Igor Jesus veio de graça, Bastos veio de graça, Alex Telles veio de graça. Então, assim, existe um trabalho de scout sensacional, cara. Muito A gente não bom. pagou um tostão para ter esses jogadores. Então, enfim, acho que é o que eu falo desde quando o Textor assumiu e começou a montar um time. Cara, é questão de tempo. Quando você faz as coisas bem feitas e tem dinheiro bem investido nisso, é difícil dar errado. Eu acho também que o Botafogo, como eu falei, gastou muito, mas contratou muito bem. Primeiramente, parabéns ao Botafogo, botafoguense, merecidíssima classificação. É mais time em 2 jogos, foi mais time, mostrou um futebol muito melhor, tem uma condição muito melhor, é um dos favoritos. Olha, se bem que agora também, né, gente, chega nas semifinais, Galo, River, Botafogo, Flamengo ou Peñarol, qualquer um que chegar ali, o Peñarol talvez seja tecnicamente o mais frágil, mas qualquer um que chegar ali tem condição, obviamente, de ser campeão. Nós vamos ter um grande momento final de Libertadores aí, e ainda aguardando o resultado do Flamengo, nós podemos ter 3 brasileiros contra um argentino, e aí tem que dar nós, né, pô? Apesar de tudo, tem que dar nós. Mas é o seguinte, gente, tem várias coisas interpretativas do jogo de ontem que são muito baseadas no resultado final, entende? E eu não, se fosse para fazer isso, eu não existiria, né? O resultado final do jogo, ele é uma mentira em vários sentidos, tá? Ele é uma mentira pro São Paulo, porque o São Paulo não jogou, não apresentou em nenhum momento nos 2 jogos uma condição igual de futebol do Botafogo. Se você pegar, a grosso modo, o São Paulo não perdeu nenhum dos 2 jogos do Botafogo, ele empatou os 2. Como é que o São Paulo empatou os 2? Com todos aqueles poréns, né, que a gente sabe. O primeiro jogo o São Paulo fez uma postura ridícula, lamentável e tal, e não é mérito dele ter empatado. O Botafogo perdeu 4, 5 gols que ele podia ter arrebentado com o São Paulo. Então não é mérito do São Paulo, é sorte. No jogo de volta, entra tudo aquilo que, obviamente, a gente comentou aqui e que todo mundo que joga Libertadores todo ano, assiste todo ano, sabe. Cara, Libertadores não é exatamente só futebol. O Botafogo foi pro Morumbi confiando no futebol dele, que é melhor que o de São Paulo. Em 20 e poucos minutos, estava claro que o Botafogo ia ganhar o jogo. O Botafogo tocando bola, criando oportunidade. Completamente outro patamar de futebol do que o São Paulo. E aí o Botafogo vira o primeiro tempo 1-0, e o jogo tá na mão do Botafogo, né? O São Paulo arruma um pênalti lá que, vamos discutir esse pênalti, porque eu realmente não sei nem o que pensar, porque é difícil você ver um pênalti que ninguém nem sabe se foi ou não foi pênalti, né? Nem os jogadores estão pedindo pênalti, nem o time que fez o pênalti não sabe. Só que quando o árbitro vai no VAR,
você tem uma imagem ali que é muito difícil de concluir se a bola bate no Lucas, se não bate no Lucas, se bate em algum lugar antes, se bate na perna. O fato que ele consegue ver no vídeo, eu estou vendo a cabeçada e eu estou vendo a bola realmente bater no braço do jogador do Botafogo que não está colado ao corpo. Como é que aquela bola chegou ali? Se tem algum outro ângulo mostrando que passou embaixo, bateu outra parte do Lucas, alguma coisa assim ou não, a gente vai ficar sem ter certeza. O que o árbitro tinha certeza era a mão esticada e a bola bater na mão. Eu entendo ele dar pênalti. Porque, a grosso modo, assim, na regra pura, eu entendo ele dar o pênalti. Ele fala, pô, o que eu tô vendo é só isso. O que eu tô vendo com certeza, né? Eu daria o pênalti? Não sei, cara. Eu não sei, na verdade, se eu fosse o VAR, eu não sei se eu chamaria. Porque como não houve nenhuma manifestação, ninguém se atentou a nada disso, talvez os próprios jogadores tenham visto alguma coisa que a câmera não conseguiu mostrar. Então é um lance muito polêmico, é longe, mas muito longe de ser um absurdo. Nem ele dá, nem ele não dá. Tá? Qualquer uma das duas interpretações é aceitável. Então, qualquer pessoa que fala, isso é um absurdo. Não tem absurdo nenhum, porque existe. Acabou não interferindo no jogo, o Lucas chutou pro alto e chutou provavelmente pro alto, assim como o Calera, para tentar tirar do goleiro do Botafogo, que é um monstro, né? Além de ser grande pra cacete, é um monstro, acertou quase todas as cobranças, se eu não me engano, quase que todas, né? O lado da bola. E aí, cara, termina o primeiro tempo, o São Paulo vai pro vestiário sabendo que o que ele tem para apresentar é tudo aquilo que a gente sabe, Morumbi, mística, camisa, torcida, é o que tem um Colo-Colo, um Olímpia, é o que tem esses times hoje com o time brasileiro. Só que nesse caso são dois times brasileiros, mas é o que o São Paulo tinha hoje, a tradição, tudo que ele podia fazer ali para tentar criar um ambiente favorável a ele, e o Botafogo ganhando. O fato do Botafogo estar ganhando de 1-0 ajuda o São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo vai pro tudo ou nada. Quando o São Paulo não vai pro tudo ou nada, a chance dele é muito pequena. O São Paulo só tem uma chance se ele for pro tudo ou nada. E aí, contra o Botafogo, né? O São Paulo começa a se jogar para ataque, só que o Botafogo comete um erro no segundo tempo. Ele aceita. Ele confia cegamente num jogo europeu. Né? Talvez influenciado pelo seu treinador, não sei, mas o Botafogo joga um jogo europeu. Que é assim, eu confio no que eu estou fazendo taticamente, eu vou mexer nas minhas peças e tal, e eu tenho um plano de jogo, eu vou manter esse plano de jogo, e isso vai ser suficiente. Só que na Libertadores isso às vezes não é suficiente. Por que eu estou dizendo isso? São Paulo já está eliminado. Eu não estou dizendo isso ao contrário do que alguns bacas botafogueses acham. Assim, você está falando isso para ajudar o São Paulo. Não estou falando que o São Paulo já está fora. Estou dizendo o contrário, porque eu não quero que o Botafogo pegue amanhã um Penharol da vida, por exemplo, e passe por ele cometer esse erro. O jogo frio, calculado, ele não funciona 100% na Libertadores. Porque na Libertadores tem todos os poréns em volta, irmão. O nego tacando mito, vai bater pau, tá achando que lá no Pérez vai jogar, bater escanteio, o nego vai continuar jogando mijo na tua cabeça, copo, cara. Tem muita coisa, cara. Infelizmente ou felizmente, a Libertadores não é um campeonato só de futebol. E o Botafogo, acho que ele dá um mole no segundo tempo quando ele começa a confiar demais. Não, vou tocando aqui, frio, calmão, não tenta muito agredir, não tenta fazer o gol. Deixa o São Paulo vir confiando que, não, minha defesa tá bem postada, eu jogo melhor, eu sou melhor, eu vou tirar todas as bolas. Meu irmão, vai ter uma bola que tu vai cruzar, o cara vai ganhar de cabeça, vai acontecer. E foi o que aconteceu. E aí o São Paulo leva o jogo pros pênaltis. E nos pênaltis, pênalti, né, irmão? Não dá pra ficar fazendo avaliação, análise de pênalti, né? Pênaltis vai acontecer pro lado de cá, pro lado de lá, às vezes vai errar o melhor. O destaque do jogo de um time normalmente é o que perde pênalti. Acabou sendo o Calera que perdeu o pênalti do São Paulo. E o Botafogo se classifica merecidamente, numa condição que não precisava ter sido tão dramática. E ontem, durante a live, um cara me mandou um comentário que é do caralho, que pra mim é o resumo principal disso tudo. O cara falou assim, ô Rico, como é que eu entendo o que aconteceu hoje de novo? Eu entendo, não lembro exatamente a pergunta, mas era mais ou menos isso. Eu entendo como, exorcizamos o fantasma ao eliminar São Paulo e Palmeiras em situação adversa no final, ou permitir a situação adversa no final é um alerta. As duas coisas são verdade. Não tem como você excluir nem escolher uma das duas. Se você escolher uma das duas, você está ignorando os fatos. O fato é que o Botafogo, de novo, acaba pegando um jogo que ele tem o controle e levando uma condição de risco. E, de novo, o Botafogo, dessa vez, ao contrário do que aconteceu no ano passado, ele consegue classificar. Né? Então, você tem as duas interpretações, a positiva e a negativa. Eu acho que se você tiver só uma das duas, você vai errar. Se você escolher uma só das duas e ignorar a outra, você também vai estar sendo injusto. Então, são duas coisas. O Botafogo, eu acho que só não precisa dar o mole que ele deu nos últimos 2 jogos, porque não foi só mérito do adversário, o Botafogo amoleceu no segundo tempo muito. E talvez aí tenha também uma questão de desgaste físico do Botafogo, tem uma queda de rendimento no segundo tempo. Mas nos 2 jogos, no final do jogo, o Botafogo sofreu um revés que eu acho que ele precisa se preservar um pouco mais. Ou tentar matar um jogo um pouco antes, ou jogar com a bola um pouco mais no pé lá na frente para não correr tanto risco. Quanto correu contra o São Paulo e contra o Palmeiras no final do jogo. Tirando isso, é o melhor futebol da América do Sul,
E se funcionar normalmente, dentro de uma normalidade de jogo, o Botafogo ganha. Né? Não sei se o campeonato, mas ele ganha jogos, ele ganha a maior parte dos jogos. A anormalidade está nesses detalhes que eu acho que no vídeo que eu fiz da semana passada falando do ambiente e tal, não sei o quê. Que é isso, que eu acho que o Botafogo ainda precisa encaixar ali e ainda dá tempo, porque ainda tá na competição e faltam 2 jogos. Enfiar na cabeça dele que na Libertadores tem algumas coisas que vão um pouco além de um jogo de futebol. E que essas coisas às vezes acabam influenciando. Cara, eu não saio puto, porque o São Paulo, pelo menos dessa vez, jogou feito homem, correu, tentou, foi buscar. Eu saio triste como o São Paulo, porque o São Paulo não ganhou, mas sabendo que o São Paulo perdeu para um time que é melhor que ele, mais merecedor, e que merece estar depois de 50 anos. Eu acredito, eu nunca tinha visto, cara, olha que loucura. Quando o cara falou de 51 anos, eu tava na live com o Carioca, eu falei isso pra ele ontem, eu falei assim, cara, que a gente nunca tinha visto o Botafogo chegar, olha que loucura isso. Nós estamos vendo a história ser escrita, né? Que coisa do caralho. E parabéns pro Botafogo, pra SAF do Fogão, pra toda a equipe que trabalha pra chegar. Depois de 50 anos você chegar num lugar que você não chegava, é sinal que você tá fazendo alguma coisa muito diferente, né, dos últimos 50 anos. Então, boa sorte pro Fogão. Segue o jogo pro São Paulo, que agora vive o resto do ano meio que de férias, né? Não cai, não sobe, não ganha. Aquela coisa meio pica-sonsa. Mas é isso aí. Valeu, rapaziada. Parabéns, Botafogo. O Botafogo está a 3 jogos de conquistar a América. E é preciso começar o vídeo dizendo 2 coisas. Primeiro, o Botafogo tem totais condições de fazer isso, tá? O Botafogo é candidatíssimo ao título da Libertadores. É meio óbvio, mas não parecia muito óbvio para algumas pessoas antes desse jogo da volta, não, tá? Segunda coisa que precisa ser deixada aqui. O São Paulo teve totais condições de eliminar o Botafogo. Porque é mata-mata, porque é futebol. E o São Paulo errou muito. E você não pode errar tanto num confronto como esse, contra um time que é superior a você, quando você tem a oportunidade de igualar o confronto de alguma forma. São Paulo teve 1, 2, 3 chances de fazer isso no confronto. E não fez, pagou um preço alto. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 240 mil inscritos por aqui. Vamos analisar o jogão de ontem no Morumbi. Eu sempre começo pelo vencedor. Queria dizer um negócio aqui para começar. Eu me surpreendi, vou usar esse termo, com algumas análises. Eu fico vendo todo mundo, assim, fico ouvindo, eu consumo muito esse conteúdo pré-jogo também. E algumas análises, algumas projeções que eram feitas para o Botafogo no segundo jogo, eu acho que eram muito... Todo respeito, tá? A partir do momento em que você joga a tua opinião para o público, você tá na arena para debater. Então, é debate, né? Eu divirjo respeitosamente de divergir e me espantava. O Botafogo não vai aguentar o Morumbi. O Botafogo vai pipocar. O Botafogo, nesse momento, esfarela emocionalmente. Galera, ninguém tá vendo o Botafogo jogar em 2024 porque não é possível. Os traumas de 2023 estão mais do que superados por esse Botafogo. Mas o Botafogo sofreu contra o Palmeiras no Allianz. Galera, existe algum time brasileiro nesses últimos anos, de 2020 para cá, com mais força mental do que o Palmeiras? Acho que não existe, né? O time com mais capacidade de se superar, de arrancar resultados inesperados, principalmente dentro do Allianz Parque. Existe alguém, um trabalho mais consolidado que o do Abel? Não existe. Então, passar o perrengue que passou no Allianz é do jogo, é normal. O que não é normal é o Botafogo esfarelar como esfarelou no ano passado. É o segundo tempo que ele fez contra o Palmeiras, depois de abrir um 3-0. É tomar a goleada que tomou do Grêmio, um outro 4-3. É jogar de maneira deprimente contra o Vasco e São Januário. É tomar aquele gol do Coritiba no final, depois de fazer o gol de pênalti, aos 50 e tal do segundo tempo. Aquilo que não é normal. Perder a vaga da última rodada, a vaga direta pro Internacional. Aquilo não é normal. Agora, passou o perrengue no Allianz Parque e classificou. Normal. Passou o drama ontem do segundo tempo no Morumbi e classificou. Normal. O Botafogo hoje, em relação ao de 2024, ele é melhor em tudo. Ele é melhor fisicamente, ele é melhor taticamente, ele tem mais opções de elenco. E ele é mentalmente mais forte, mas assim, claramente mais forte. Eu não fiquei em nenhum momento com a sensação, com o temor de que, rapaz, o Botafogo vai se mijar todo no, desculpa o termo pouco educado, no Morumbi. Os caras não vão aguentar, vai tremer a perna quando chegar, quando subir pro campo e ver a torcida. Esquece, galera. Esquece, não é o caso. Esse de 2024 não é o caso. Esse time de 2024 é o time que ganha clássico roubando bola no campo de ataque aos 50 do segundo tempo com meio time reserva. Porra! Então, eu acho que uma galera aí, e eu pego muito histórico, pego muito camisa, tradição. Inegavelmente, gente, São Paulo tem muito mais tradição de Libertadores que o Botafogo. Não dá pra comparar.
Não dá para comparar. E eu acho que esse foi um dos fatores que fizeram o São Paulo se manter vivo no confronto ontem, até o final. Porque é o São Paulo. Só que esse Botafogo eliminou um tricampeão de Libertadores, acabou de eliminar outro tricampeão de Libertadores, os dois nas casas deles, nos segundos jogos. E agora, ou ele vai pegar um tricampeão de Libertadores de novo na semifinal, que é o Flamengo, ou ele vai pegar um pentacampeão de Libertadores na semifinal, que é o Peñarol. Alguém ainda duvida? Eu não duvido. Eu acho que o Botafogo está pronto para ser campeão da Libertadores. Tem problemas? Todo time tem problemas. Apresentou problemas ontem no segundo tempo? Apresentou. Eu vou falar sobre eles. Mas eu acho que se ainda há alguém que subestima... Galera, esse time... Veja, esse time hoje... porque ele está colocando todas as forças na Libertadores. Esse time hoje é tão forte que ele está na semifinal da Libertadores e é o líder do Campeonato Brasileiro. Faltando pouco mais de 10 jogos para acabar o campeonato. E é o favorito para ganhar o Brasileiro e é um dos favoritos para ganhar a Libertadores da América. Isso não é por acaso e nenhum time chega num estágio tão avançado na temporada sem, além de todos os outros atributos necessários, força mental. O Botafogo vive o seu momento mais importante do século. Ontem era o jogo mais importante do século do Botafogo. E aí, em momentos... Eu quero falar sobre isso no final do bloco do Botafogo. Sobre o momento institucional, tá? E aí, vem os pênaltis, e aí você fala, Botafogo dos pênaltis, a galera mais... não vai aguentar. Pênaltis, não tem tradição para isso, não tem equilíbrio emocional. Vai passar o São Paulo, tá muito acostumado, muito mais acostumado a viver isso. E aí o Botafogo teve... nos pênaltis, algumas cobranças, tirando a do Vitinho, né? Cobranças muito boas. A última cobrança do Almada mostra por que ele tem a qualidade que tem. Mostra o retorno técnico que os investimentos na última janela de transferências trouxeram. 60 milhões de euros muito bem gastos. O Almada bate o último pênalti do ângulo. O último pênalti da série regular, de 5 para cada um. No ângulo. Negócio de maluco. Tem que saber muito. Tem que se garantir muito para bater o pênalti que o Almada bateu. E o principal diferencial é a qualidade do John. Volto ao ponto do goleiro. Você ter um goleiro que te passa segurança, que amedronta o adversário, faz muita diferença. O John acertou todos os cantos. E foi tocando, tá? Tocou na cobrança do Lucas. Bola do Luciano passa embaixo dele. Ele foi acertando todos os cantos. Uma hora ele ia pegar. Tava na cara que ele ia pegar algum. E pegou o do Nestor. E aí o Matheus Martins fecha a conta logo depois. É uma épica classificação do Botafogo, histórica, coisa de filme, coisa incrível. Uma batalha dentro do Morumbis. Normal o time cair no segundo tempo? Normal. Mas precisa ajustar melhor isso. Talvez equilibrar um pouco. Aí tem dois caminhos para resolver. Ou você equilibra um pouco mais o fôlego entre um tempo e outro, ou você vai dosando um pouco mais no primeiro tempo, ou você continua apostando tudo em matar o teu adversário quanto antes, mas tem que matar. Você vai jogar na velocidade máxima no primeiro tempo, então você tem que fazer 3 gols no primeiro tempo. 2, 3. Você não pode perder tantas oportunidades. Você não pode criar 10, 15 e fazer uma só. Não pode, porque isso vai te cobrar um preço lá na frente. Mas, na sua enquanto consegue jogar na rotação máxima, ninguém joga mais bola no Brasil hoje que o Botafogo. Ninguém. E encanta, tá? Botafogo ontem conseguia troca de passes, o Botafogo ontem conseguia sair da pressão do São Paulo a partir dos seus zagueiros, dos seus laterais, com muita qualidade, velocidade, os jogadores sabendo exatamente a movimentação que o companheiro vai fazer, onde ele vai se projetar para receber o passe, agressivo na marcação para roubar a bola do adversário, sem usar de violência disso. É um time que joga um futebol muito interessante. Na rotação máxima. O problema é que ele não tem conseguido, durante os 90 minutos, jogar na rotação máxima. Mas o momento, a faixa do jogo onde ele joga na rotação máxima, ninguém joga como ele hoje do Brasil. Nem o Atlético Mineiro, que está na semifinal do outro lado, nem o São Paulo e o Palmeiras, que acabaram de ser eliminados por ele, nem o Flamengo, que ele pode enfrentar na semifinal. Ninguém. Ninguém hoje no Brasil joga o que o Botafogo... Ninguém atingiu hoje, no Brasil, o nível de futebol que o Botafogo no Prime está atingindo. Por isso, o Botafogo tem totais condições de ser campeão da Libertadores. Não sei se vai passar pela semifinal, não sei se ele vai aguentar um River no Monumental numa eventual decisão, ou um Atlético Mineiro numa eventual decisão, aí eu não sei, mas eu acho que ele tem condição de encarar todo mundo, de encarar o Flamengo, de encarar o Peñarol, encarar o Galo, encarar o River. Tem totais condições. Está pronto para isso.
E vou dizer mais, hein? Tudo indica que essa é a nova realidade do Botafogo. Que nos próximos anos, com esse investimento que recebe, com o trabalho do Textor, com a grana que está colocando lá, se não for campeão esse ano, pode ser em 25, em 26. O Botafogo está amadurecendo para isso. E se não for esse ano, a casca que o clube vai ganhando com a disputa desse ano, ela é fundamental para que no ano que vem, se nesse ano o título não pintar, e no ano que vem o Botafogo chegar de novo numa quarta de final de Libertadores, menos pessoas ainda vão duvidar. Vai diminuir a quantidade de comentários. Ah, tá vendo? O Botafogo não vai aguentar, não. O Botafogo não tem histórico. O Botafogo pipoca. Ele vai começando a construir isso. Ele tem que começar a construir isso, até para mudar essa percepção. Tem um mês para semifinal. Eu tô muito curioso para ver o tipo de debate, o tipo de pauta que será levantada até outubro. Até o primeiro jogo da semifinal entre Botafogo e Flamengo ou Botafogo e Peñarol. Tô realmente curioso, porque às vezes acontece uma coincidência no noticiário que envolve o Botafogo, de que na véspera de um momento importante, de um clássico ou de um jogo importante, geralmente, assim, pode ser só coincidência, né? Algum tema mais polêmico é levantado, ou alguma acusação é levantada, e eu respeito muito o trabalho jornalístico, a importância dele, a relevância dele para a sociedade, o papel fiscalizador do jornalismo, a gente não deve perder isso de vista, mas desde que nós tenhamos elementos robustos, sabe, concretos, e não me pareceu o caso, eu estou falando claramente aqui da história do Luiz Henrique, um jogador que atuava na Espanha, e as autoridades esportivas espanholas não abriram qualquer investigação sobre o Luiz Henrique. Ele está aí livre para jogar, para desempenhar o seu papel, diferentemente do Lucas Paquetá, que tem um processo aberto contra ele na Inglaterra. Ah, mas a autoridade inglesa ela age diferente da autoridade espanhola. Bom, aí é o julgamento que cada um vai fazer. Mas, convenhamos, assim, o Luiz Henrique, hoje, você pode desenvolver a tese que quiser para esse caso. Mas o Luiz Henrique hoje é um jogador absolutamente livre, não é livre de condenação, ele é livre de acusação. Não existe na Espanha qualquer acusação ao Luiz Henrique. A história está aí, está arquivada, a vida segue, ele está livre para jogar. Então, não sei, assim, até outubro... nós tivemos também agora a questão, a série de reportagens sobre o John Textor, que na verdade era uma compilação de documentos que são públicos, né? Que você tem acesso livremente para fazer essa checagem, né? Não era nada absolutamente inédito que estava sendo trazido, algo exclusivo, algo revelado, fugindo das sombras sobre o dono do Botafogo. Eu estou muito tranquilo aqui para dizer, porque eu já fiz muitas críticas ao John Textor nesse canal. O comportamento do John Textor acusando jogadores do São Paulo, do Palmeiras, do Fortaleza, esse comportamento foi repudiado por mim. Porque você não pode levar, assim, uma dúvida, uma suspeita sobre a idoneidade de alguém, né? Sobre o caráter de alguém. Você não pode levar isso sem provas para o público. E eu fiz essa crítica ao John Textor aqui. Então eu estou muito à vontade também para, nesse momento, enxergar uma cobertura, muitas vezes, enviesada de parte da imprensa em relação ao Botafogo. O que é isso? Sei lá, tem clubismo na história? Não sei. Né? De fato, é um erro de julgamento, é um erro de avaliação do jornalista que tem acesso ao determinado material, né? É tentar criar ali uma polêmica em algo que não é tão polêmico na sua origem. Pode ser, e todos nós cometemos erros, eu também cometo os meus erros aqui de avaliações, de projeções, mas enfim, o botafoguense ele se cansa disso, ele reclama disso constantemente. E vamos ver, tem um mês para essa semifinal. Muita coisa pode ser publicada até lá. Bom, pessoal, é isso. Jorge Igor, Rica Perrone, Thiago Leifert, gosto muito desses caras. Quem não gosta, tudo bem, respeito aí. Mas, dito isso, tentem focar no argumento que eles deram, na opinião que eles deram e refutar a opinião aqui nos comentários. Se você discorda, dá sua opinião. Eu quero ver aqui, eu vou responder
vocês e depois vamos trocar uma ideia. Só que na civilidade, tá bom? Esquece que a pessoa que falou e foca no argumento, tá bom? Eu sou o Rafael, fico por aqui, espero que tenham gostado do conteúdo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada post, cada vídeo que a gente postar aqui no Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Fogo!